No momento que eu gravo esse vídeo, dia 14 de abril de 2024, faltam exatamente 4 dias e 17 horas para o tão esperado halving do Bitcoin. Mas fica tranquilo, que se essa é a sua primeira vez ouvindo falar sobre halving e ainda não está muito familiarizado com o assunto, eu vou te explicar do começo ao fim o que ele é e por que tem sido um dos assuntos mais comentados no mercado nesse ano. E talvez, mais importante do que tudo isso, nesse vídeo você vai entender qual é o impacto do halving no preço do Bitcoin. E o porquê, segundo projeções, está apenas começando, com previsões do que ele pode chegar a 100 mil dólares ou até mesmo a 200 mil dólares nos próximos meses. Porém, eu preciso ser bem claro ao dizer que halving não é certeza de lucro e que esse vídeo não é uma recomendação que você compre Bitcoin. Uma coisa que você precisa ter em mente é que sim, as expectativas são de forte alta do Bitcoin após o halving acontecer, mas não do dia para noite. Por isso, é preciso ter cuidado para não acreditar que essa alta será segundos depois do halving acontecer. Não é assim que funciona. O Bitcoin não chegará a 100 mil dólares no momento seguinte ao acontecimento do halving. Na prática, o que provavelmente acontecerá é que com menor fluxo de novos Bitcoins entrando no mercado, ele ficará mais escasso, pois a demanda, que é um outro fator importante nessa equação, não para de crescer. Mas vamos com calma, que eu não quero adiantar os temas que nós vamos ver aqui. Esse vídeo foi pensado para ser um guia definitivo de entendimento do halving, tanto esse que vai acontecer agora em abril, quanto os próximos que virão ao longo dos anos. A gente precisa dividir o conteúdo do vídeo de hoje em duas partes. Primeiro, eu vou te explicar o que é o halving e como ele se conecta com os principais atributos do Bitcoin. Já na segunda parte, você vai entender como o halving desse ano é um dos motivos que pode fazer o Bitcoin chegar à marca histórica de 100 mil dólares, ou até mesmo 200 mil dólares. Então vamos lá, a pergunta principal desse vídeo, que não poderia ser outra, senão o que é o halving. E é justamente por ela que eu quero começar. Muitos investidores ainda não sabem, mas o Bitcoin tem um protocolo inviolável que limita a quantidade de Bitcoins totais a 21 milhões de unidades. Ou seja, não adianta tentar aumentar ou diminuir esse número. Existirão apenas 21 milhões de Bitcoins. E se você perceber, essa é uma realidade bem diferente do que acontece com outras moedas controladas pelos governos, em que decisões de interesse político podem levar à impressão irresponsável de dinheiro, o que causa inflação e faz com que tudo custe uma fortuna quando vamos ao mercado. No caso, o que acontece com o Bitcoin é exatamente o oposto, visto que como a quantidade é limitada a 21 milhões, ele tem uma escassez que valoriza como moeda, e os produtos ficam mais baratos para quem possui Bitcoin. Mas veja que a todo momento eu falei que existirão apenas 21 milhões de Bitcoins, e não que já existem esses 21 milhões. Um detalhe simples, mas que faz uma grande diferença e é a chave para você entender o halving. Segundo estimativas, atualmente existem cerca de 19,5 milhões de Bitcoins no mundo. E como existirão apenas 21 milhões, a oferta de novas unidades será limitada a 1,5 milhão, o que é muito pouco e gera uma escassez programada. E o mais legal é saber que 1,5 milhões de Bitcoins não podem ser criados de hoje para amanhã. Na verdade, nós nem estaremos mais aqui quando isso acontecer. As estimativas são que o Bitcoin alcançará um número máximo de unidades apenas em 2140. Eu não sei se já te contaram, mas a criação de novos Bitcoins é feita através de um processo tecnológico e funciona por meio da resolução de problemas matemáticos extremamente complexos, o que exige equipamentos de alta ponta. Esse processo é conhecido popularmente como mineração. Então, sempre que você ouvir falar de mineração de Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, agora você já sabe que se trata da criação de novas unidades. A cada transação que você faz dentro da blockchain do Bitcoin, essa transação é validada para que tudo seja 100% seguro e confiável, com a informação da transação sendo armazenada dentro de um bloco lá na blockchain. Como os equipamentos tecnológicos para resolver esses problemas matemáticos e armazenar as informações dessas transações custam muito caro, nada mais justo que a cada bloco completo, os mineradores recebam um valor em recompensa pelo serviço. E no momento é de exatamente 6,25 Bitcoins a cada bloco minerado. Porém, seria impossível seguir criando 6,25 Bitcoins por um tempo indefinido. Se fosse assim, chegaríamos no total de 21 milhões de Bitcoins o quanto antes. E é por isso que dentro do protocolo da blockchain existe uma fórmula que reduz pela metade a quantidade de Bitcoins pagas aos mineradores a cada 210 mil blocos minerados. E aí, será que você consegue adivinhar qual é o nome desse momento em que a recompensa por cada bloco minerado cai pela metade? Exatamente, esse é o halving. Mas te garanto que o halving agora de abril não será o primeiro, muito menos o... Sendo mais exato, o halving de 2024 será o quarto da história. O primeiro foi em 2012, quando a recompensa caiu de 50 para 25 Bitcoins. O segundo foi em 2016, reduzindo a recompensa de 25 para 12,5. E o terceiro foi em 2020, quando houve uma redução de 12,5 para 6,25. Agora, a
após o halving de abril, a recompensa cairá pela metade mais uma vez, saindo do patamar de 6,25 para 3,125 bitcoins. E como demora cerca de 4 anos para se completar a mineração de 210 mil blocos, o halving costuma acontecer nesse intervalo de tempo. Dessa forma, a recompensa irá cair pela metade a cada 4 anos. E o total de 21 milhões de unidades só será concluído lá em 2140. Agora, viu como tudo isso fez sentido no final das contas? E antes de eu te explicar como esse halving pode fazer o preço do Bitcoin disparar ainda mais, já vai deixando aquele like se você estiver gostando do conteúdo. Assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante para você e entrega para mais pessoas. Eu não poderia simplesmente acabar o vídeo por aqui. Até porque, tão importante quanto entender o que é o halving, é entender qual é o impacto dele no preço do Bitcoin. No mundo da economia e dos investimentos de forma geral, a escassez está sempre ligada ao valor. É só pensar no ouro e na prata como exemplo. No caso do Bitcoin, além da escassez máxima de 21 milhões de unidades, ele também tem esse fator de aumento de escassez de novos Bitcoins criados, fazendo com que a cada 4 anos ele fique mais raro e, por consequência, mais valioso. A gente consegue observar isso na prática, porque em todos os outros 3 halvings que aconteceram, o Bitcoin teve uma supervalorização logo nos meses seguintes. Para você ter uma noção, houve uma valorização de 9.306% após o primeiro halving, em 2012, mais 3.118% após o segundo halving em 2016 e 712% após o terceiro halving, recentemente agora em 2020. Foi por esse motivo que eu disse, logo no começo do vídeo, que o Bitcoin tem tudo para ter uma forte valorização, mas esse não é o único motivo. Inclusive, eu quero focar nesse ponto, porque diferentemente de outros halvings, em que o único vetor de valorização era a diminuição da criação, o que gerava restrições de oferta, nesse halving de 2024, nós também temos o fator de aumento de demanda. No caso, esse aumento de demanda está diretamente ligado ao surgimento de ETFs de Bitcoin, já que várias empresas de gestão de recursos e investidores institucionais estão jogando rios e mais rios de dinheiro na busca por Bitcoin. Mas não é apenas isso. Outro ponto que precisa ser comentado é que a demanda está muito maior. As emissoras de ETF de Bitcoin estão comprando mais de 1.000 unidades de Bitcoins por dia, enquanto mineradores estão criando apenas 900 por dia. Sendo que, após o halving, essa criação irá cair para umas 450 a 500 unidades ao dia. E esse é um processo que seguirá assim por um bom tempo ainda. Gestoras como a BlackRock, por exemplo, captaram bilhões de dólares para alocarem nos seus ETFs de Bitcoin e seguirão comprando pelos próximos meses. Isso sem falar que existe um outro fator, e esse ainda muito ignorado por alguns investidores: a questão da taxa de juros nos Estados Unidos. Atualmente, os juros nos Estados Unidos estão no patamar elevado, o que faz com que muitos investidores emprestem dinheiro ao governo americano para poder ter uma boa rentabilidade sem correr risco praticamente nenhum. Então a maior parte dos investidores não está muito interessado em comprar ativos de risco nesse momento. Isso vale tanto para criptomoedas em geral, como também para stocks, que são as ações americanas, como para os REITs, que são equivalentes aos nossos fundos imobiliários. Por isso, quando esses juros dos Estados Unidos começarem a cair, parte desses investidores irão pouco a pouco migrando para ativos mais arriscados, o que aumentará ainda mais a demanda momentânea pelo Bitcoin. Agora eu quero saber, você já entendia o que era halving? Como ele pode fazer o Bitcoin disparar nos próximos meses? E aliás, quem aqui investe em Bitcoin ou em outras criptomoedas? Deixa aqui nos comentários. Pelo vídeo de hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que ele tenha agregado valor. E se esse foi o caso, já se inscreve no canal e compartilhe o vídeo. Dessa forma o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante para você e vai distribuir para mais pessoas. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.